Quando eu falo de fé, eu tenho um grande exemplo na Bíblia da vida de Abraão, que foi colocado como pai da fé. Então tem muitas coisas para nós aprendermos. Falamos na semana retrasada, quando Deus tirou ele da tenda, do mundinho dele, mandou ele levantar a cabeça e olhar para as estrelas e contar, se podia contar. E Deus fez a promessa que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Na semana passada nós falamos sobre a diferença da fé de Ló para a fé de Abraão. Os dois estavam bem economicamente e eles se separaram. Ló vivia por vista, Abraão vivia por fé. Te aconselho a viver pela fé, não pelo que você está vendo, nem pela sua situação. É muito mais seguro você viver pela fé do que viver por vista. Amém? E Ló estava bem economicamente. E a vida econômica é um perigo, porque ela não serve como referencial para medir a sua vida com Deus. Tem muitos ricos, tem muitos milionários, tem muitos bilionários nesse mundo que não tem nada com Deus. E quando morrerem, vão conhecer o diabo, vão conhecer o inferno. Então, vida econômica não é referencial para você medir se você está bem ou mal espiritualmente. Tem gente que não está bem materialmente, financeiramente, profissionalmente, mas está bem com Deus e sabe que daqui a pouco Deus vai estar honrando. Amém? Então não traga isso para medir a sua vida espiritual. Não se sinta seguro por estar bem economicamente. Se sinta seguro por estar na mão de Deus e obedecendo a palavra dele. Amém? Agora vamos hoje tirar lições, mais algumas lições com a história de Abraão, aqui nessa passagem do versículo 1 do capítulo 22. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Não olhe para a Bíblia não, olhe para mim por favor. Vamos agora pensar. Vamos pensar. Depois destas coisas, Deus falou com Abraão e ele disse: eis-me aqui. Depois de quê? Depois de tudo que Abraão passou muitas guerras. Não reclame das guerras, não tenha medo das guerras, porque todas as guerras que você passar em aliança com Deus, Ele vai te ajudar a vencer. Não tenha medo de guerras, porque elas não vão nos matar, elas vão nos fortalecer. Agora, Abraão foi muito provado, mas aprenda uma coisa: quem é de Deus não muda com o tempo. Quem é da fé, quem vigia, quem procura estar bem espiritualmente, ela não vê o tempo fazendo mal para a fé dela, porque a fé não está apoiada nos resultados, a fé está apoiada na palavra de Deus. Então você tem um Abraão que passou por muitas provas, mas não conseguiu tirar o eis-me aqui da boca dele. Em outras palavras, o tempo passou, mas eu continuo mesmo ouvindo a tua voz. Escute uma coisa importante para você. Você pode ouvir conselhos de pessoas. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas não se esqueça de orar a Deus e ouvir a voz dele para tomar decisões na sua vida. Por que, bispo? Porque às vezes Deus vai te pedir para fazer coisas que ninguém manda você fazer. Deus vai falar coisas diferentes do que todo mundo te falou. Às vezes Deus vai mandar você ir na contramão de todos os seus conselhos. Mas se Deus mandou, pode ir que vai dar certo. Se Deus mandou ir, pode ir que vai dar certo. Se Deus não mandou ir, não vá. Se Deus mandou sair, saia. Se Deus mandou ficar, fique. Aguente a pressão, por mais que você esteja enfrentando lutas em lugares que Deus te colocou. Aguente a pressão, seja forte, não abra mão daquilo que Deus te deu por causa de uma luta, de uma guerra, de uma pressão, de uma dificuldade. Não se afaste de quem Deus mandou você se afastar.
E não fique com quem Deus mandou você se afastar. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus, que ela tenha peso na sua vida. Todo mundo pode me aconselhar, mas antes das minhas decisões eu invoco a Ele, para Ele me dar a direção certa. Na direção dEle eu acerto, na direção dos outros, ainda que tenha experiência, ainda que me ame, ainda que tenha boas intenções, não conhece tudo que Deus conhece. Deu para você entender? Agora, observe, que Deus veio provar Abraão, provar. Quando você tem essa fé madura, então você não reclama das provas que você passa. Entenda, prova não tem nada a ver com consequência dos seus erros. Tem provas, tem desertos que os seus erros te levaram. Não estou falando isso. Quando você é provado por Deus, você vai para lutas, você vai para desertos, que você não fez nada de errado, que você nem entende porque você está passando por aquilo, mas se Deus acha necessário você passar, porque Ele só viu aquela maneira de te fortalecer para coisas grandes que Ele tem para você, aceite e siga em frente. Amém? Provas que Deus te leva a passar, são provas que você não sabe por que está passando, não entende por que está passando, mas você crê que Deus está governando a sua vida. Então você passa pelas provas e você é aprovado. Abraão foi um homem de prova. Abraão passou por muitas provas, por muitas lutas, por muitas guerras, mas o diabo não conseguiu vencer ele nas provas, nas dificuldades que ele enfrentou, porque ele confiou em Deus. Agora eu vou te ensinar uma coisa aqui, que eu creio que vai servir para alguém. Versículo 2 diz assim: observe que Abraão já tinha uma idade, mas a idade não tirou a disposição dele de servir e obedecer a Deus. Idade, eu já falei para vocês várias vezes que nunca foi empecilho para Deus, porque Deus pode fazer coisas grandes mesmo você com a idade avançada. Amém? Diz assim: e disse, toma agora o teu filho. Que é mais que Deus disse? O teu único filho, como é o nome dele? Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, embardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Olha para mim, eu vou continuar a partir do 5, mas não olhe para a Bíblia agora não, aprenda uma coisa aqui. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, me dá o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e leva para o altar, leva para o Moriá, e oferece para mim. O que Deus nos pede, só tem valor para Ele, porque também tem valor para nós. Deus não pede aquilo que não tem valor para nós. Você sabe por que tem muita gente sem dormir, sem ter paz, desassossegada, sentindo o peso da pressão dos problemas? Porque ela não deu ainda o que Deus está pedindo. Deus está pedindo para você confiar nele, e você está na maior expectativa que fulano vai te ajudar, que Beltrano vai te ajudar. Se sair isso de fulano, vai me estender a mão. Fulano falou que dia 15, que dia 30 vai me ajudar. Fulano, o Beltrano disse que ia me dar uma mão, e você fica na expectativa do homem, e você não dá essa confiança para Deus. Então você